Por que será que dizem que foram os ingleses que inventaram o futebol? Ou que o chamam de esporte bretão? Tu sabe? Não? Então vem comigo que eu vou te contar essa história. Fala galera do esporte, todos bem? Espero que sim. Professor Fred aqui mais uma vez trazendo para o nosso canal Era Uma Vez no Esporte a história de uma modalidade muito legal, acho que a mais praticada do mundo todo, que é o nosso querido e amado futebol. Mas antes de tudo, marcação, pressão e no like, vem pro nosso time, te inscreve no nosso canal, assina o sininho, aí tu vai ter certeza que tu vai receber os nossos vídeos, ok? Então vamos para a história. Era uma vez um esporte chamado futebol, mas será que ele foi mesmo inventado na Inglaterra? A gente sabe de outros vídeos que os jogos de bola são práticas muito, mas muito antigas. Na China, por exemplo, da dinastia Han, nos séculos 3 e 2 a.C., existiu um jogo chamado Cujo. Na Grécia Antiga, um jogo para diversão, o Epísqueros. Também nós temos nos povos mesoamericanos, maias, astecas, os povos do Caribe, Teotihuacan, eles praticavam um jogo muito parecido entre si, com uma bola de borracha, onde eles tinham que fazer com que esta bola de borracha passasse por dentro de um aro. E a gente pode perceber, para quem um dia puder visitar as ruínas de algum desses povos, que ainda estão lá as praças de esportes com os seus aros. No Japão, um jogo chamado Kemari, praticado ainda hoje. E na América do Norte, praticado pelos povos algonquianos, algo muito parecido também com o futebol de hoje, com uma bola de borracha e um alvo, como se fosse um gol, chamado... é aquele nome ali ao qual eu não vou me atrever a pronunciá-lo. Em Roma, o Arpastum, como nós vimos num outro vídeo, e na Austrália, os aborígenes já jogavam também algo muito parecido com o futebol, soccer para alguns, também com o objetivo, um gol, uma goleira, o Manguk. Só que a FIFA não considera estas práticas fora da Europa como algo ligado diretamente ao futebol. Para eles, o que está ligado é somente tudo que aconteceu na Europa. Existe um livro chamado Descriptio Nobilissime Civitatis Londini, escrito por um William Fitzsteph em 1175, e ele já descrevia uma prática com bola do alto clero e da nobreza. O baixo clero, o povão, ele praticava nas ruas das cidades algo chamado mob football, algo muito violento, algo muito bárbaro que causava até mortes. Na Itália surgiu em Florença uma prática chamada Gioco del Calcio, ou jogo de chutar numa tradução livre. Esse jogo ele é composto por 4 equipes que se enfrentam sempre na festa de São João, padroeiro da cidade. Então cada pessoa que nasce numa das 4 paróquias vai jogar durante toda a sua vida por esta paróquia, porque nunca será aceito por outra. São eles os Bianchi, ou os brancos, da paróquia Santo Espírito, os Azzurri, os azuis, da paróquia da Santa Croce, ou Santa Cruz, os Rossi, os vermelhos, da paróquia Santa Maria Novella, e os verdes, da paróquia de San Giovanni. No século XVI, um escritor chamado Philip Stubbs descreveu aquela prática de futebol, literalmente assim, abre aspas, um jogo bárbaro que só estimula a cólera, a inimizade, o ódio e a malícia, fecha aspas. Quando eu li esta frase, eu achei ela muito atual para muita gente, infelizmente. O futebol, por causa da sua violência e de alguns óbitos, ele acabou durante o transcorrer da história sendo banido por alguns reis e imperadores, mas sempre voltava. E ele acabou na Inglaterra voltando com força nas escolas por causa das práticas na disciplina de educação física. Principalmente pelas escolas, pela Eton College e pela Rugby College. E então, no ano de 1848,
na Trinity College, se reuniram representantes das seguintes escolas: Eton, Rugby, Harrow, Winchester e Shrewsbury, para regulamentar aquela prática, porque cada um tinha o tamanho de campo, o tipo de bola, quantos jogavam, as regras específicas, era tudo muito diferente. Então eles se juntaram e fizeram as regras de Cambridge, ou seja, unificaram para que pudessem jogar entre si. Alguns anos mais tarde, na Freemasons Tavern, um cara chamado Ebenezer Cobb Morley chamou então 12 clubes de escolas, os seus representantes, e iniciou no dia 26 de outubro de 1863 uma série de reuniões para unificar mais ainda as regras. Reuniões essas que terminaram dia 8 de dezembro. E quando terminaram, juntaram então, montaram, fizeram as 14 regras ligadas ao futebol moderno. A 26 de outubro de 1863 é considerado o nascimento do futebol moderno. O livro oficial, o manuscrito oficial original, o primeiro, ele foi perdido com o tempo, mas ainda existe no museu, num dos museus de futebol da Inglaterra, a cópia do original também feita à mão. Essas 14 regras, elas tiraram dois pontos importantes: o uso das mãos e os tackles, o contato físico para roubar a bola. Então o pessoal não queria mais isso. Isso fez com que um dos representantes da Black Hat não topasse mais isso aí, se retirasse das reuniões e fundasse então o time mais antigo de rugby do planeta. Voltaremos nessa história numa outra vez. E essas 14 regras deram origem ao termo chamado Association Football. E com isso, então, começou a divisão principal de futebol e de rugby. E com isso foram fundadas a Football Association, o órgão máximo do futebol na Inglaterra, e a England Rugby, o órgão máximo do rugby também na Inglaterra. Tempo extra. A primeira partida internacional ocorreu entre Escócia e Inglaterra e o placar terminou em 0-0 no dia 30 de novembro de 1832. Agora vocês imaginem o histórico desses dois países, né, de muita violência, de pessoal meio se olhando torto. Imagina se terminasse com algum vencedor. Ia dar confusão. As quatro entidades máximas do Reino Unido, os ingleses, os escoceses, os galeses e os irlandeses, se reuniram e fundaram a International Football Association Board, entidade que começou a organizar as regras para que pudessem ocorrer jogos entre seleções internacionais e também difundir através do Império Britânico essa prática que estava caindo no gosto das pessoas e que de fato assim aconteceu. E nos Jogos Olímpicos, o futebol faz parte do seu programa oficial desde os Jogos de Londres em 1908. Era isso, gurizada, essa é a história do futebol, o iniciozinho. Nós vamos voltar nesse assunto, o assunto é riquíssimo, tem detalhes dos 4 países do Reino Unido, no Brasil, na Europa em si, competições, ligas, muita coisa ainda para a gente debater. Coloque nos comentários críticas, sugestões, algo que eu tenha esquecido, pedidos. Vai ser um prazer ler e responder os comentários de todos. Até a próxima semana. Fiquem bem, se cuidem.